Essa semana toda estamos falando sobre a eternidade, a volta de Jesus, e é claro que não poderíamos deixar o anticristo de lado. E em 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 4, Paulo nos adverte dizendo assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então aqui ele está falando, sobre como o anticristo vai reinar sobre a terra, como ele vai convencer muitos cristãos pela postura, pela posição dele, como ele vai colocar tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é Deus, tudo aquilo que é perfeito diante de Deus, ele vai converter e ele vai se colocar como o próprio Deus. O devocional vem colocando sobre isso e um alerta, Por quê? Porque isso vai acontecer antes do arrebatamento, O anticristo vai subir antes de nós sermos arrebatados, creio eu. Porém, gente, o que a gente não pode deixar é que ele nos engane. Por quê? Porque você já vê um movimento todo hoje em dia, Você vê hoje a normalização de coisas que antigamente eram tão terríveis, Você vê o homossexualismo hoje sendo algo tão normal, algo tão comum, que hoje em dia as pessoas não se escandalizam mais pelas coisas que estão acontecendo, Pessoas se achando cachorro, pessoas se achando árvore. Isso hoje em dia tá começando a ficar algo normal. Então você vê aí já pontos que o anticristo já vai colocando e convencendo. Até mesmo aquilo que as pessoas tinham como convicção, hoje em dia elas já estão aceitando tudo, Então o que a gente precisa entender é ter a forte convicção, gente, e a única convicção da palavra de Deus, a única convicção de que Deus é Deus, porque só assim nós vamos conseguir entender e não conseguir se deixar levar pelas coisas que até mesmo hoje em dia o mundo tem colocado, Porque como ele coloca aqui, ele vai vir de uma forma de uma forma que você vai falar, não, meu Deus, que horror, que terrível. Não, ele vai vir de uma forma convincente. Ele vai convencer muitos cristãos de que aquilo que ele está falando, a religião que ele está colocando é o certo. E se nós não tivermos firmados, nós vamos ser como a maioria. Se nós não tivermos firmados na palavra, firmados na convicção, na nossa crença, nos nossos princípios, nós vamos nos corromper, como tantos cristãos vai se corromper com isso. Então hoje está sendo um alerta para nós, para que quando isso acontecer, a gente já possa estar preparado. Porque, como eu disse, hoje em dia tem sido colocado pontos, o diabo, a gente tem visto a ação dele em pontos, em algo que era tão absurdo, normalizando, em algo que era, para a sociedade, para tudo, hoje tem sido uma cultura diferente, hoje tem sido algo totalmente diferente. E se a gente não conseguir ter essa posição e essa postura hoje em dia, quem dirá quando ele vier? Então hoje realmente é um alerta para todos nós termos isso em mente, porque o mundo hoje tem se sucumbido, o mundo hoje tem sido algo que você olha e é de se espantar. Se você não tá se espantando é porque você tá igual à maioria, porque como a gente vê, vê reportagem de seres humanos que se acham cachorro e ainda faz a gente querer aceitar isso, gente, que absurdo, Então hoje em dia não é algo só que as pessoas estão fazendo, elas estão imputando que a gente aceite isso também. E se a gente não tiver firmado, a gente vai estar lá passando a mão no ser humano que está se achando cachorro. Então, vamos realmente ter essa postura como cristãos. Custe o que custar, falem o que falar, a gente não pode se deixar levar, porque o anticristo vai vir de uma maneira que muitos vão cair, muitos vão achar que é o Cristo, muitos vão achar Deus sabe lá o que, e vai se deixar levar por isso. Então, nós, os cristãos verdadeiros, que temos conhecimento pleno da palavra, temos conhecimento de como o anticristo vai vir, se nós não estivermos firmados na palavra, no Espírito Santo, nós vamos ser como a grande maioria que vai seguir esse líder falso, que vai se colocar como Deus, sendo que não é. Então esse foi o devocional de hoje, gente, e até o próximo devocional. Tchau!